No alto de uma colina isolada, ergue-se o antigo Hospital Waverly Hills, um prédio enorme que guarda uma das histórias mais perturbadoras dos Estados Unidos. O lugar nasceu como um sanatório dedicado à tuberculose, numa época em que a doença devastava famílias inteiras. Milhares de pessoas foram internadas ali com a esperança de cura, mas muitas jamais voltaram para casa. O que aconteceu realmente dentro daquelas paredes se perdeu entre registros incompletos, documentos sumidos e testemunhos que não batem entre si. Relatos da época descrevem corredores extensos onde o silêncio parecia acompanhar os pacientes. Enfermeiros trabalhavam sob pressão constante e tratamentos agressivos eram comuns, variando entre procedimentos dolorosos e métodos experimentais que hoje seriam considerados abusivos. A taxa de mortalidade era tão alta que o hospital criou um túnel subterrâneo para levar os corpos para fora sem alarmar os demais internos. Oficialmente, era uma medida de dignidade. Mas muitos acreditam que o túnel escondia algo além disso. Entre as histórias mais inquietantes estão os desaparecimentos. Alguns pacientes simplesmente sumiram dos registros. Há fichas quebradas, páginas arrancadas, datas que não batem. Pesquisadores que tentaram montar a linha do tempo encontraram inconsistências demais para serem ignoradas. Alguns ex-funcionários falam sobre alas que eram evitadas à noite, barulhos inexplicáveis e quartos que eram trancados sem explicação. Outros lembram de ordens estranhas, como não questionar certos procedimentos ou evitar comentar o número real de mortes. O mais estranho é que ninguém sabe ao certo onde todos os corpos foram parar. Existem documentos falando de enterros, outros mencionam cremações, mas nada fecha completamente. A cidade vizinha ainda guarda histórias passadas de geração em geração. Ambulâncias que chegavam sem serem vistas saindo, caixas lacradas transportadas de madrugada, familiares que nunca mais souberam notícias. Com o fim da epidemia, o hospital foi abandonado. Mas o vazio não apagou os rumores. Investigadores, historiadores e curiosos passaram a explorar o interior, encontrando marcas nas paredes, objetos deixados para trás e arquivos perdidos em salas onde ninguém entrava há décadas. Muitos relatam uma sensação pesada, como se o prédio tivesse absorvido todo o sofrimento vivido ali. Outros dizem que certas áreas parecem ter sido fechadas às pressas, como se houvesse algo que ninguém deveria descobrir. Com o tempo, Waverly Hills virou palco de documentários e pesquisas independentes. Alguns buscam explicações racionais. A época era caótica, os métodos eram limitados e o desespero levou a erros tragicamente comuns. Mas há quem defenda que o hospital escondeu decisões sombrias, abusos e, talvez, até práticas que nunca deveriam ter acontecido. O que permanece incontestável é a quantidade de vidas que se perderam ali dentro e o mistério que envolve suas histórias. Ainda hoje ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu com os pacientes desaparecidos, por que alguns registros sumiram e quem decidiu que certas informações deveriam ser enterradas para sempre. E enquanto essas perguntas não forem respondidas, o Hospital Waverly Hills continuará sendo um dos lugares mais inquietantes da história moderna. Um prédio silencioso que guarda mais segredos do que qualquer documento oficial seria capaz de revelar.